O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas. Em verdade, eu vos digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, neste santuário, e todos aqueles que acompanham pelos meios de comunicação, e são milhares, nós estamos diante de uma terça-feira que, como as outras, nós nos dispomos a pedir a Jesus das Santas Chagas que possa agir na vida daqueles que precisam de uma graça especial, de modo particular as enfermidades. É impressionante, porque o Evangelho nos fala exatamente sobre isso. É verdade, é uma continuidade do evangelista João, do diálogo de Jesus com Nicodemos. O que começa com um diálogo, João transforma num monólogo, como é o caso de hoje. Começa conversando com Nicodemos. Mas aqui existe um discurso de João, joanino, que fala sobre Jesus Cristo, aquele que antes da própria encarnação já existia, já na criação, sobre a Santíssima Trindade. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. João coloca aqui, nas palavras de nosso Senhor, aquilo que nós acreditamos, que Jesus, antes mesmo da encarnação, já existia, e tudo foi criado no Cristo. Faz parte da Santíssima Trindade. Jesus já era Deus, e como diz aquele lindo hino cristológico, abrindo mão da sua condição divina, assumiu a nossa condição humana em tudo menos no pecado. Abrindo a sua condição humana, esteve entre nós, sendo verdadeiramente homem. Sei que é bastante teológico, mas é a Sagrada Escritura. Porque nós podemos pensar que Jesus só se tornou Deus na encarnação, que Jesus só entrou na história após o batismo, como alguns querem dizer, ou que o Senhor só se tornou Deus na ressurreição. Não, Jesus era Deus com o Pai e o Espírito Santo antes de tudo. Ele revela o que ele viu do Pai.
ele diz: eu conheço o Pai me conhece, e foi o Pai que me enviou. Portanto, esse prenúncio, por mais que nos escapa às vezes a compreensão e parecer uma lógica fina e desnecessária, não é. Está no mistério da nossa própria fé, a Santíssima Trindade. Mas hoje tem um elemento com Nicodemos, que ele está dizendo, é preciso nascer do Espírito. Nicodemos pergunta como, ele diz: tu és mestre em Israel e não sabe como? Na verdade, o que Jesus está dizendo é um reaprender, é um recomeçar. Aquilo que falávamos ontem, a necessidade de deixar a lógica do mundo e buscar a lógica de Deus. E na lógica de Deus, o Filho do Homem foi levantado na cruz. E é impressionante que no próprio texto de João hoje nos fala: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, para que ele levantou? Para que o povo fosse curado do veneno mortífero das cobras venenosas. Foi preciso levantar para que o povo continuasse a travessia para a terra prometida. Foi preciso levantar a serpente de bronze para que o povo não morresse. Na mesma lógica, João nos apresenta que o Filho do Homem necessariamente tinha que ser levantado, para que a morte a que estávamos destinados até então, a morte biológica e a não ressurreição, pudesse acontecer. Se lá eram serpentes venenosas que rastejavam no chão, nós vivemos as mordidas da serpente no mundo de hoje, e sabemos o quanto nos contamina, o quanto nos envenena, o quanto nos faz mal, e que sem esse Cristo levantado, movido pelo veneno do mal, nós temos a morte eterna, a pior das mortes, a morte definitiva. Portanto, é um texto de João que nos faz olhar para os desígnios de Deus e para o Cristo na cruz. Ora, quando nós olhamos para o Cristo elevado, o que vemos? Um homem que em tudo fez a vontade do Pai, mas estampado as chagas do Senhor. E é a partir dessas chagas que nós estamos aqui pedindo: Senhor, curai a humanidade, curai o mundo inteiro. Nós temos essa devoção, Jesus das Santas Chagas, e eu insisto que cada um cultive essa devoção. Os santos a tinham. São Pio de Pietrelcina tanto tinha a devoção das Santas Chagas, que quis Deus que ele, que passava horas e horas contemplando o Cristo, era um crucifixo que tinha dentro da capela, suspenso, um crucifixo que estava no coro, como nós temos aquela parte no fundo que é o coro da igreja. São Pio saía do seu quarto e vinha para o coro da igreja. Diz que o seu genuflexório, onde ficava o joelho, tinha até um buraco, de horas e horas que esse homem estava, e ele simplesmente contemplava o crucificado. É preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Ele mergulhava tanto no mistério das chagas dolorosas e gloriosas naturalmente, que ele se tornou um estigmata, ele se tornou um homem das chagas, São Pio de Pietrelcina. Nós precisamos olhar mais para as chagas de Jesus, não só com uma piedade adocicada, mas com um olhar de contemplação, que foram pelas chagas do Cristo que
que fomos curados, pelas chagas do Cristo que fomos libertados. Lembre-se sempre, sempre uma realidade, duas faces de uma mesma realidade. Olhar para o Cristo nas chagas sangrentas, cruentas, dolorosas, mas lembrar automaticamente daquele que foi levantado e ressuscitou, porque não termina na cruz ou crucificado, as chagas gloriosas, as mesmas chagas. E foi isso que fez a primeira comunidade cristã viver. A primeira leitura de hoje foi também a primeira leitura de domingo. Mas, diferentemente do que o enfocado foi no domingo, eu quero chamar a atenção que essa comunidade que nasce, essa comunidade que surge do nada, de Jesus, a princípio 12 apóstolos, depois 11, depois colocaram mais um no lugar, o substituto Matias, os outros discípulos, hoje fala de um Barnabé, que vamos refletir um pouquinho. Essa comunidade, olhando para o Cristo padecente, para a cruz que se torna o trono da graça, esse mesmo Cristo que apareceu para os seus discípulos e disse: sou eu, toque as minhas chagas. Surge uma comunidade diferente de todos, surge um grupo de fiéis, movido por essa lógica do Espírito Santo, eu diria, fruto das chagas dolorosas e gloriosas, o mistério da paixão e ressurreição do Senhor. Uma comunidade que traz para dentro de si algo que nós estamos precisando. Se estamos em plena novena pedindo, curai o mundo, insiste em dizer, a pandemia é o pior, é a face mais perigosa do momento, mas não é a que mais destrói o ser humano. Veja, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Impressionante que depois vai falar das questões econômicas, mas não haveria disposição a abrir o coração, a serem generosos, fraternos, se antes disso, tivesse uma outra disposição, um só coração e uma só alma, que se reflete na doação. Tanto que depois, nós vamos ainda ler no tempo pascal, Ananias e Safira fingem, vendem, quando olham para Barnabé que teve essa atitude, eles fingem ser do grupo. Mas o que é que causou a morte deles? Eu não quero adentrar, porque daqui uns dias nós vamos falar, senão amanhã. Eles não tinham um coração, uma só alma. Eles não renasceram do Espírito Santo. Essa comunidade utópica, não, real, mas um exemplo para todas as comunidades, tinha um só coração, uma só alma. O que quer dizer? Meus irmãos, como nós estamos precisando voltar ao coração e a alma em Cristo. Coração e alma. Nós vivemos muitas divisões entre nós, mesmo nas comunidades, nas igrejas, nas paróquias, dentro de casa. Nós temos muita dificuldade de vivermos o coração e a alma do Cristo. Sempre tem um que quer se sobressair, que quer mandar, que é ríspido. Sempre tem um que acha que é mais importante que o outro. Isso não é ter um coração, uma só alma. Não chegará à plena fraternidade da comunidade cristã, porque está faltando algo antes. Uma conversão. Lembra que nosso Senhor disse certa vez, no mundo, os grandes mandam. No mundo,
Grande é aquele que é servido, mas entre vós não deve ser assim. É isso que ele está falando para Nicodemos. É isso que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, está nos mostrando. Que quem nasce no Espírito está a serviço. Apenas faço. Apenas me dou. Apenas me entrego. Se faltar esse elemento fundamental, um coração e uma só alma, em Cristo e entre irmãos, não é só em Cristo, não tem como eu ter um coração e uma só alma em Cristo, tem até a oração, alma de Cristo santificai-me, sangue de Cristo inebriai-me, mas não tem como eu ter a mesma alma e corpo de Cristo, mesma mentalidade de Cristo, se o Senhor já disse, se não amas teu irmão. Então, quando volta essa leitura no contexto de Nicodemos, é para mostrar que quem nasce do Espírito, quem renasce, no Espírito e age pelo Espírito Santo, consegue trabalhar dentro de si mesmo a agressividade, a necessidade de mandar, o espírito de confusão que pode acontecer na sacristia, que pode acontecer nos bancos da igreja, pode acontecer na catequese, pode acontecer nos ministros, pode acontecer nos conselhos pastorais, pode acontecer em casa, esse espírito de quem manda, quem obedece, quem é mais importante. Se nós olharmos, Jesus em tudo tentou fazer o que Lucas apresenta para uma comunidade, Jesus tentou fazer com os apóstolos. Quantas vezes os corrigiu? Os filhos do trovão, João e Tiago. Não cabe a mim decidir quem senta à direita e à esquerda, mas é o meu Pai. Corrigiu Pedro, guarda a tua arma, não sejas violento, não é assim que vamos conseguir. Corrigiu a tantos apóstolos, individualmente e coletivamente. Ele tentou com os 12 apóstolos fazer o que Lucas disse que essa comunidade vivia. Se foi bem sucedido, para alguns sim, para outros não. Judas se matou. Os apóstolos o abandonaram. Mas é isso que o Senhor quer fazer conosco. Por isso, o que ele num discurso, hoje até no monólogo, fala para Nicodemos, você pode pensar, isso é impossível, renascer. Lucas está dizendo na primeira leitura, é possível. É claro, havia um só coração e uma só alma. Fruto disso, mas isso é fruto de uma intimidade com Deus e com o próximo. Vêm as coisas práticas. Ninguém considerava próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles estava posto em comum. Se não há essa premissa, não adianta ter as coisas em comum. Judas tinha as coisas em comum e roubava da bolsa. É verdade que na história da vida religiosa, logo depois do Edito de Milão, 312, muitos foram para os mosteiros, de onde surgiu as ordens religiosas, as grandes ordens, que vêm antes das congregações, ordens religiosas, congregações mais recentes, depois comunidades de vida, mais recente ainda. Mas as grandes, como carmelitas, os beneditinos, as grandes ordens, citei duas, mas tem muito mais, franciscanos, buscavam viver esse espírito. Mas o que era primordial? A pessoa entrar lá, não era ter só os bens comuns, era ter
o Espírito de Jesus. Você vai dizer, mas então isso é para as ordens religiosas? Não, meu filho, isso é para todos nós. E quando falha isso, acontece o que acontece. Vamos falar primeiro na vida eclesial. Sempre tem alguém que humilha o outro, que pisa, que não respeita. Sempre tem alguém que se acha superior, até nas relações de amizade, nas relações familiares, marido e mulher, filhos e pais, na vida da igreja. Se falta isso, nós ficamos competitivos. Nós ficamos atrás das honrarias, dentro da igreja, dentro do cristianismo. Mas quando se vive, diz que se colocava tudo em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho. Então, tudo aquilo era para ser testemunho da ressurreição do Senhor. E eles eram estimados por todos. Por quê? Porque faziam milagres? Não. Porque eles viviam de uma forma, uma lógica interior. Eles viviam numa doação, num modo fraterno entre eles, que chamava a atenção. Espera aí, tem alguma coisa diferente. Tanto que os teólogos, os grandes teólogos, dizem que essa comunidade dos fiéis é a prova da ressurreição. Uma das provas mais eficazes de que Cristo ressuscitou, esta comunidade. Tudo bem, o sepulcro vazio, uma prova, um sinal. Depois viram o Senhor, as chagas. Mas quando homens e mulheres começam a viver de uma lógica diferente, total, do que se vive entre os judeus, entre os romanos e qualquer outra sociedade, isso é a prova de que o Senhor está vivo. Veja, ninguém passava necessidade. Por quê? Porque o outro era importante para mim, e eu me torno importante para você. E para quem vive esse Espírito de Jesus, esse Espírito do Espírito Santo, se sente impelido a ajudar o outro, não consegue ficar indiferente, não consegue ficar distante e fechar os olhos, virar as costas. É impressionante que eles vendiam os bens e entregavam aos apóstolos. Desapego. Mas nosso Senhor já tinha dito, é o Espírito de Jesus. Quem quiser me seguir, tome a si mesmo, renuncie. Ele tinha dito ao jovem, Senhor, todos os mandamentos eu vivo, mas o que me falta? Vai, vende tudo que tem, entrega aos pobres. É impressionante que aí surge uma comunidade viva que gera novos discípulos. E aparece pela primeira vez um nome, José Barnabé. José Barnabé, eles chamam de José, e pelos apóstolos Barnabé, ele era de Chipre. E Barnabé não era dos 12 apóstolos, mas o que ele viu em Jesus Cristo e o que ele viu na vida dos apóstolos atrai. Tanto que Barnabé tem uma atitude. Ele era de uma família rica, abastada, de Chipre, novo, segundo os estudiosos ele era novo. Barnabé, que significa filho da consolação. Ele vai até Chipre, vende as posses da família que lhe cabe e volta.
O que leva uma pessoa a agir assim? O que leva uma pessoa a ter essa atitude? Crer em Deus, mas os sinais de Deus naquela comunidade. Tudo, portanto, você entende que todo discurso que Jesus tem com Nicodemos se aplica na prática, nos Atos dos Apóstolos. Sabemos que Barnabé depois se torna o catequista, basicamente, de Paulo apóstolo. Há quem diga que Barnabé era também discípulo de Gamaliel, levita. Foi Barnabé que trouxe Paulo para ser apresentado aos 12 em Jerusalém. Mas aquilo que se vive em Cristo, a forma como nós lidamos, é ou não testemunho do ressuscitado. Tem uma música que diz: a Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia. Se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será. Eu não lembro o final. Cantávamos muito antigamente. Então a forma como nós vivemos atrai ou dispersa, soma ou divide. Nós temos que fazer essa pergunta hoje. Somos renascidos no Espírito? Nossas comunidades, nossa igreja, nossa família, a nossa conduta, por si só, sem palavras, é testemunho do sinal do ressuscitado? Quando a gente precisa explicar muita coisa, deixa de ser símbolo. Antigamente, não sou contra, mas sempre se trazia muitos símbolos nas igrejas. E eu nunca esqueço de um liturgista, que às vezes você tinha que trazer algo e ficar explicando, porque isso é símbolo disso, significa isso, significa isso. Talvez o que eu esteja falando só para quem é mais de vida de igreja. Eu aprendi e não aceito. Algo que você vai trazer, que você tem que explicar não é símbolo, porque o símbolo é símbolo por si só. O símbolo, ele já fala pelo ato de existir. Agora, quando você tem que fazer uma ladainha em cima do símbolo para os outros entenderem, é símbolo para quem? Uma noção básica de liturgia para a nossa vida. Se nós precisamos falar que somos cristãos e explicar muito, é sinal que a nossa vida não fala por si só. Não somos símbolos. Se as nossas comunidades, os nossos agentes pastorais vivem numa futrica, se nossas igrejas vivem num pé de guerra, no espírito de confusão, não é símbolo, é disputa. É apenas transferir para dentro da igreja a hierarquia que está lá fora. Mas o Senhor não disse: entre vós não seja assim? Que o Senhor nos ajude. Por isso, quando nós estamos falando essa frase, Jesus das Santas Chagas, curai o mundo inteiro, entende que não é só o Covid, não? Claro, pelo amor de Deus, gente, estamos aqui nessa luta pedindo que não morra, que a pessoa consiga sair, não é isso. Hoje é dia da gente pedir por quem está com fibromialgia, por quem está com fulano entubado, por quem está fazendo fisioterapia, por quem perdeu os movimentos. Hoje no rádio, pessoa com câncer que vai fazer, meu Deus, é um sofrimento em cima do sofrimento. Mas nós nunca podemos esquecer, que curai a humanidade, e quando falamos por suas chagas somos curados, não é só da doença física. Existe uma cura,
um veneno que corre nas nossas veias, das serpentes de hoje, tal qual morderam o povo do Egito, que nos impede de atravessar a terra prometida. E o antídoto desse veneno é Jesus, é o seu sangue. É isso que a liturgia está dizendo hoje. Por isso João faz esse discurso belíssimo. Por isso ele vai dizer, e quando Pedro vai dizer, por suas chagas fomos curados. Você entende que é uma cura desse mal que circula nas nossas relações, no nosso sangue, na nossa cabeça, na nossa alma.